A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente aí na tua vida, no teu coração. Você que decidiu, através da sua fé, seguir os passos de Jesus, estamos dando continuidade à nossa série Sua Nova Vida. E nesta terceira parte, eu quero trazer até você que o nosso Pai Celestial está falando contigo. Deus quer falar com você. Deus fala de muitas maneiras. Iremos entender como foi escrito o livro de Deus, através do qual ele também fala com você, referências bíblicas e como ouvir a voz de Deus. Primeiramente, é preciso entender que não há pai que não goste de conversar com seus filhos, mesmo quando são tão pequenos que só sabem responder com um sorriso. Nosso Pai Celestial também ama conversar com seus filhos, mostrar seu amor para eles e ensiná-los e ajudá-los a solucionar, a vencer os seus problemas. Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Bem, primeiramente eu preciso te informar que Deus fala de muitas maneiras. Conforme escreveu o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Enumerei aqui algumas maneiras pelas quais Deus pode falar com você. Primeiro, Deus pode falar com você diretamente ao seu coração. Isso ocorre quando o Espírito Santo torna real a presença de Jesus no coração do crente. Ele pode falar através da consciência do indivíduo, dando-lhe vontade de fazer alguma coisa ou advertindo para que não faça. Ele pode tornar alguma verdade espiritual muito mais clara ao seu entendimento. Ou você pode sentir a profunda impressão de que Deus quer que você faça determinada coisa. Ao orar, peça a Deus que fale com você e fique à espera de ouvir a voz dele no seu coração. Outra maneira pela qual Deus pode falar contigo pode ser através das suas bênçãos. Muitos cristãos afirmam que o mundo inteiro lhes parece diferente desde seu novo nascimento. Você também pode ganhar uma nova apreciação das bênçãos de Deus ao contemplar, por exemplo, as maravilhas da natureza. Ele fala com você através da música, da arte, das cores, enfim. Até mesmo na amizade com outros cristãos, você pode sentir o Senhor bem perto de você. 1000 bênçãos ao seu redor falam da bondade de Deus. Ele fala nas respostas às suas orações, por exemplo. Os olhos da fé veem o sorriso do Senhor. E os seus ouvidos, ou os ouvidos do seu espírito, o ouvem dizer: eu te amo, meu filho. Então, acredita, abraça o amor de Deus. Outra maneira que Deus pode falar contigo é através de outras pessoas, de outros cristãos. Às vezes, os filhos maiores de uma família dizem aos menores: não, papai não gosta disso. Ou então, olha, é isso que papai quer. Então, Deus também fala com seus filhos através dos seus irmãos. Aqueles irmãos mais experientes na fé, que já têm experiência com Deus. Ele quer que nos reunamos frequentemente com os demais crentes para que estes possam ser usados por Ele no sentido de nos animar, nos orientar, nos ajudar.
Em Efésios 5:21 está escrito: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma outra maneira que Deus pode falar conosco, através dos dons e ministérios espirituais. O Espírito Santo opera na igreja muitos dons espirituais e fala conosco através deles. Por exemplo, profecia. Deus pode usar alguém em profecia para você. Ele pode comunicar a sua mensagem através dos pastores que nos pregam a palavra, dos mestres, dos evangelistas, até mesmo de escritores. Ele também quer usar todos os crentes na comunicação do evangelho, aqueles que não são convertidos ainda. Então, é importante que você assista fielmente aos cultos da sua congregação e que preste sempre atenção àquilo que nosso Pai Celestial está querendo lhe dizer. Deus fala conosco também através das canções. Quando cantamos hinos que engrandecem o seu nome, sempre o Senhor vai falar conosco, prestando bem atenção na letra do hino que está sendo cantado. E, por último, Deus fala conosco através da Bíblia, seu livro especial. É esta a maneira mais segura de aprender a mensagem divina. O pastor nem sempre entende a vontade de Deus para você. Seus irmãos na fé podem dar-lhe conselhos bem intencionados, mas às vezes o conselho está errado. Sonhos, visões não são sempre dignos de confiança. E às vezes se originam mais na sua própria subconsciência do que na mente de Deus. Você pode até sentir o desejo pessoal de fazer alguma coisa e chegar a pensar, por isso que é a voz de Deus que lhe fala. Como, pois, reconhecer sem falta a voz do Senhor? Graças a Deus, temos à nossa disposição a mensagem divina em forma escrita, a Bíblia Sagrada. Você deve, portanto, testar todos os seus impulsos e todos os conselhos de outras pessoas à luz dos ensinamentos da Bíblia. Por isso, é de suma importância estudar a palavra de Deus como você está fazendo agora, neste momento, através deste áudio que você está ouvindo. Então, você chegará a entender melhor a Bíblia. Aprenderá como pôr em prática. Esses ensinamentos são tão importantes para a vida de qualquer cristão. Mas se você perguntar, como foi escrito o livro de Deus? Através dos séculos, Deus ia escolhendo certos homens bondosos e fiéis para colocarem em forma escrita a sua divina mensagem para a humanidade. O Espírito de Deus inspirou cerca de 40 homens num período de 1.600 anos para comporem as mensagens que emanavam do coração de Deus. Isso foi escrito em 66 livros que chamamos em conjunto as Sagradas Escrituras ou Bíblia Sagrada. Estes livros concordam entre si e se complementam perfeitamente, desenvolvendo o mesmo tema com tanta unanimidade que reconhecemos o seu amor para com todos nós. Então, quando os 66 livros sagrados foram reunidos num só volume, por inspiração do Espírito Santo, o livro resultante recebeu o nome de Bíblia Sagrada, que significa livro de Deus. Os primeiros 39 livros escritos antes do nascimento de Jesus são chamados de Antigo Testamento e a parte restante, de Mateus a Apocalipse, que são 27 livros, são chamados de Novo Testamento. Novo Testamento, portanto, fala das características e bênçãos dessa nova aliança que Deus fez com o homem. E sobre as referências bíblicas, cada livro da Bíblia está dividido em capítulos enumerados. Isso para facilitar a localização de textos que consideramos importantes. Os capítulos, por sua vez,
se subdivide em pequenos parágrafos chamados versículos. Estes versículos são enumerados para facilitar a localização de citações exatas na Bíblia. Se você quiser lembrar onde se encontra determinado trecho bíblico, deve escrever primeiro o nome do livro, depois o número do capítulo, seguido logo por um ponto e o número do versículo. Para se referir a 2 versículos ou vários versículos, né, coloca-se uma vírgula entre os números. E por aí vai. Então, como ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso? Antes de sintonizar determinada radioemissora, você precisa mexer cuidadosamente com os botões do seu rádio. Como é que faz para sintonizar a voz de Deus? Algumas sugestões se apresentam a seguir. Por exemplo, devemos ler a Bíblia diariamente. Assim, a chance de ouvirmos a voz de Deus será maior, será bem grande mesmo. Segundo, meditar, pensar profundamente na palavra do Senhor. Depois, reler novamente, aprender alguns versículos que você achou importante, ou falou o seu coração. Depois, tem outra opção. Como ouvir a voz de Deus? Assistindo fielmente aos cultos da igreja, com expectativa de receber a mensagem de Deus. Orar todos os dias, pedindo que Deus fale a sua alma. Cantar hinos, corinhos, cânticos espirituais, pensando bem nas palavras, né, na letra do hino que está sendo pronunciado. Acostumar-se a buscar e perceber a bondade, poder e amor de Deus por toda parte no seu ambiente físico. Ler livros que expliquem textos da Bíblia. Escutar ensinamentos como esse que você está ouvindo agora, sempre que possível. Conversar com outros cristãos acerca de Deus e sua palavra. Fazer aquilo que Deus lhe disser. Lembre-se de que, se quiser que Ele lhe mostre o caminho, você deve ter a disposição de seguir após Ele. E por último, completar fielmente as lições do dia a dia que foram indicadas acima. Como assim? Ler a palavra, meditar nela, aprender versículos, cantar louvores, enfim, se colocar diante das coisas de Deus. É como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Colossenses: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Quanto mais nos envolvemos com as coisas de Deus, mais possibilidade e chance teremos do Senhor falar conosco ao nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida e até um próximo momento, onde continuaremos nossas instruções para os amados crescer na graça e conhecimento de Jesus.